17. Vamos ler? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, o que são as marcas de Jesus? O que é ter as marcas de Jesus? O que é uma pessoa marcada por Cristo? Né? Temos visto esses dias. No sábado nós vimos o cenário, porque que Paulo ele declara, né, ter as marcas de Jesus, a quem e ao que ele está respondendo, que é um cenário, né, complexo, perigoso, adverso, dentro da igreja, dentro daquelas comunidades, das igrejas da Galácia, também em Jerusalém. A gente viu uma série de problemas e de pessoas que se infiltraram ali, né, para trazer problema, perturbação, aprisionar os cristãos, levar eles novamente a um cenário espiritual de jugo, né, de jugo e escravidão. Então a gente vê que ele está respondendo a todo aquele cenário. Ontem nós podemos ver que uma pessoa marcada por Cristo, né, em primeiro lugar, procura agradar a Deus e não a homens, né? Ela procura a satisfação do Senhor, ela procura agradar a Deus e não a homens. Se agradasse a homens, Paulo disse, né, não seria servo de Cristo. Em segundo lugar, é uma pessoa que vive mediante a revelação de Jesus Cristo, né? Segundo os ensinamentos, aquilo que a pessoa recebe espiritualmente falando, segundo Cristo, ela vive segundo Cristo e não a homens. A gente viu que há um paralelo no texto com um outro evangelho. Ele cita, há um outro evangelho, mas um evangelho que levava as pessoas à maldição, que levava as pessoas à destruição. Os termos que ele usa é exatamente esse: maldição, destruição, escravidão, perversão, né? Então ele faz esse paralelo e ele fala: eu vivo segundo a mediante revelação. Ele sobe, ele vive, ele caminha em obediência à revelação de Jesus Cristo, aos ensinos de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, uma pessoa marcada por Jesus é uma pessoa que a sua vida, o que é? Se glorifica a Deus. A sua vida glorifica a Deus. Nós vimos o testemunho dele, né, que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, somente ouviam falar, né, que ele tinha se convertido, mas ele, mesmo assim, a sua vida glorificava a Deus. Diz o texto que glorificavam a Deus a respeito da vida dele. Nem mesmo tinham visto, somente ouviam falar, mas a sua vida glorificava a Deus. É uma marca de quem tem, né, é uma característica de quem é marcado por Jesus Cristo. A sua vida glorifica a Deus. A gente vê o paralelo o tempo todo no contexto que ele está vendo, visualizando dentro da igreja, o que está acontecendo, né, as pessoas entrando num cenário de carnalidade, de cobiças, se mordendo, lembram disso? Um mordendo e devorando uns aos outros e se destruindo, e ele fala assim: olha, eles glorificavam a Deus pela minha vida. Então ele está fazendo um paralelo e está respondendo: eu tenho as marcas de Jesus Cristo, eu glorifico a Deus. E em quarto lugar, a gente vê que a verdade do Evangelho permanece nele. Isso é muito importante. Uma pessoa que é marcada por Cristo, ela não se submete, como a gente viu, sequer uma hora, né? Ele diz, nem mesmo uma hora nos submetemos a este outro Evangelho. Eu resisti, ele fala, face a face, mesmo quando vimos, né, na vida de Pedro que ele não procedia corretamente, eu resisti face a face. Eu, na presença de todos, disse a ele: você está errado, você está cometendo um erro. Ou seja, uma pessoa que é marcada por Jesus, a verdade do Evangelho é o que interessa. Essa pessoa está interessada na verdade, seja o que for que ela tem que resistir, seja o que for que ela tenha que levantar a voz, ela não se submete a este outro evangelho, ao engano e à mentira. Bom, hoje a gente vai ver outras importantes características de uma pessoa marcada por Jesus. O que é ser marcado por Jesus? O que são as marcas de Jesus? O que é ter as marcas de Jesus? Amém? Então vamos lá, capítulo 2 de Gálatas, verso 16 ao verso 21. Alguém lê para mim? Gálatas 2, verso 16 ao verso 21. Sabendo, contudo,
A mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que são as marcas de Jesus? Quais as características de uma pessoa marcada por Jesus? Em quinto lugar, uma pessoa marcada por Jesus morreu para a lei, está crucificada com Cristo, Cristo vive nela e assim ela vive pela fé. Paulo diz nos versos 19 e 20: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É lindo o testemunho de Paulo, né? É linda a declaração desta pessoa marcada por Jesus. Creio que esta quinta característica que nós estaremos falando agora, de uma pessoa marcada por Jesus, em resumo, se a gente pudesse resumir tudo isso que ele está falando aqui, em resumo, é o que podemos chamar de o primeiro aspecto da cruz. Vamos procurar entender isso parte por parte. O que é esta quinta característica, o que a gente pode chamar de o primeiro aspecto da cruz? Veja só, parte 1, Paulo diz assim: eu morri para a lei. Porque eu, mediante a própria lei, ele diz, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo está falando sobre uma questão muito importante naqueles dias e para todos nós, até hoje. Ele estava falando sobre a justificação pela fé e não mediante obras da lei. A gente viu nesses dias que um dos problemas que estava acontecendo dentro da igreja é que os irmãos estavam sendo constrangidos, lembram disso? Por falsos irmãos a circuncidar, a se circuncidar. E o que isso significava? O que isso representava? Não era simplesmente fazer uma marca no corpo. O que isso estava por trás disso é que, ao fazer a circuncisão, estes irmãos seriam obrigados, Paulo fala, obrigados a guardar toda a lei. E ao serem obrigados a guardar toda a lei, eles cairiam num cenário do quê? De maldição. Porque a palavra de Deus diz que maldito aquele que não guardar todos os preceitos da lei. Então, Paulo, como nós já vimos, está respondendo aquele cenário. E ao responder aquele cenário, e especificamente aquele assunto de se circuncidar, de ter que guardar a lei, ele diz: eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A primeira questão aqui sobre as marcas de Cristo, nesse aspecto, está relacionada ao morrer para a lei. Ou seja, em Cristo não é mais necessário ser justificado por obras da lei. Não somos justificados por obras da lei. Ele diz, sabendo contudo que, olha só o que ele sabe, irmãos. Olha o que Paulo tem consciência. Olha o que ele tem entendimento. Isso é marca de Jesus nas nossas vidas. Ele diz, sabendo contudo que, a marca aqui é este saber, esta convicção. E aí ele diz, o homem não é justificado por obras da lei. Ele diz aí. Não está aí?
No verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. O que Paulo sabe, irmão? O que ele sabe? Isso é marca de Jesus nas nossas vidas. É uma coisa que a gente tem que saber. Quem é marcado por Cristo tem que saber disso. Tem que ter convicção disso. Isso tem que ser claro. Ele sabe que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Por que então não circuncidar? Por que não fazer a circuncisão? Por que não temos que guardar a lei? Por que eu não guardo dias, meses, anos, como ele diz, e outros preceitos da lei? Por que eu não sou sabatista, nem guardo domingo? Por que eu não tenho que sacrificar? Por quê? Por que eu não tenho que ir até um sacerdote, levar uma oferenda para ser sacrificada? Por quê, irmãos? Por que eu não me justifico mais pela lei? Jesus, ele diz que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, olha que lindo, irmãos, também temos crido em Jesus. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, essa fé é dele. Ele não está falando só para eles ouvirem e entenderem. Ele está falando, nós também temos crido em Jesus. Ou seja, eu sou justificado em Cristo. Eu também tenho crido em Jesus. Ou seja, eu sou justificado em Cristo Jesus. Note que Paulo se coloca nesse assunto dizendo que não somente sabe dessa verdade, ele não somente sabe, tem conhecimento, entendimento disso, mas ele disse, nós também temos crido para a justificação. Eu tenho crido em Jesus para a justificação. Por isso eu digo, eu morri para a lei. Eu morri para a lei. É como se ele dissesse, isso é uma verdade na minha vida, na minha vida. Esta é a minha marca. Eu tenho esta marca de Jesus na minha vida. Isso faz parte do meu viver, isso faz parte da minha experiência com Cristo, do meu conhecer a Cristo, do meu ter Cristo. Eu morri para a lei, eu tenho crido em Jesus Cristo, eu estou justificado em Cristo Jesus. Isso é uma marca que eu trago comigo, isso é ser marcado por Jesus. Sou justificado mediante a fé em Cristo, não por obras. Não por obras da lei. Sou justificado pela minha fé, mediante a minha fé em Cristo Jesus. Quem é marcado por Jesus sabe que em Cristo morremos para a lei e somos justificados pela fé. Irmão, isso é uma marca de Cristo. Isso é ter uma marca de Cristo. Quem é marcado por Cristo sabe. 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 E tem crido, como ele disse. Eu sei e eu tenho crido. Quem é marcado sabe. Paulo também sobre isso aos Romanos disse assim, Romanos capítulo 3, verso 21 ao verso 26. Ele diz assim, Romanos capítulo 3, verso 21 ao verso 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação
olha só, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, agora, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele diz, agora sem lei, manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a fé. Temos a justificação em Cristo Jesus, e o tempo é presente, o tempo é agora. Quem é justificado por Cristo é agora. Quem tem a marca de Jesus Cristo tem agora. Sabe, conhece. Então, irmãos, a quinta marca, a quem nós podemos chamar de primeiro aspecto da cruz, está relacionado em primeira parte a isso, a essa questão da justificação em Cristo Jesus mediante a fé. Segunda parte, Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Aqui, nós vemos a relação direta com a cruz. Por isso nós falamos o primeiro aspecto com a cruz. Aqui a gente vê que está diretamente relacionado à cruz. Ele diz o quê? Eu estou o quê? Assentado, deitado. O que ele diz? Crucificado. Com quem? Com Cristo Jesus. Estou. O verbo é estar. Aonde? Crucificado. Com quem? Com Cristo. Veja só, quando Paulo olhava para a obra da cruz, irmãos, quando Paulo olhava para o aspecto da cruz, quando Paulo olhava para Jesus e a obra realizada na cruz, a obra de Cristo, o que ele enxergava? O que ele, ao olhar para a obra da cruz, ele enxergava? Paulo via o quê? Hein? Paulo via a si mesmo. Quando Paulo olhava para a cruz, ele dizia: eu estou crucificado com Cristo. É como se ele dissesse: quando Cristo foi crucificado, eu também fui. É como se ele dissesse: eu também estava ali com ele, fui incluído naquela morte, e morte de cruz. Quando Paulo olhava para a cruz, irmãos, ele dizia: me vejo ali, crucificado com ele. Me vejo ali incluído naquela sua morte. Me vejo ali tratado com ele pela sua morte. Me vejo ali crucificado com Cristo. Irmãos, assim como a crucificação de Jesus é um fato consumado e que discute mediante a ótica do Evangelho, todos nós aqui cremos na crucificação. Jesus foi crucificado, certo? Certo ou não certo? Todo mundo, isso é a coisa mais básica possível, né? Você é cristão, você tem que acreditar que Jesus foi crucificado. Concorda? Como isso é um fato consumado para todos nós aqui na ótica do Evangelho, isso nós cremos, Jesus foi crucificado. Assim também o fato de nós termos sido crucificados com Cristo. Quando Paulo olhava para aquela verdade, para esta verdade da cruz, e vendo a si mesmo ali, é como se para ele as duas coisas fossem a mesma coisa.
É um fato para mim, Jesus foi crucificado. E é um fato para mim, eu fui crucificado com Cristo. Quando eu olho para a cruz, eu me vejo ali, isso é um fato, consumado. Eu estou crucificado com Cristo. A mesma questão, então, mediante a ótica do Evangelho, fomos crucificados com Cristo em sua cruz. Esta é uma verdade do Evangelho, irmãos. Isso também é um fato. Isso também é um fato. Entretanto, conhecido somente mediante a revelação. Lembra a segunda marca? Nós falamos ontem? Qual que é a segunda marca? Conhecer a Deus e gente de Jesus. Quando ele fala assim: aprove a Deus revelar em mim seu Filho. Irmãos, quando há esta revelação de Cristo em nós, quando há esta revelação que Cristo vive em mim, quando há este conhecimento espiritual, este entendimento espiritual, mediante a revelação de Deus, entendemos e conhecemos e sabemos que nós, que eu, que você estamos crucificados com Cristo. Isto é ter marca de Jesus. Eu olho para a cruz e me vejo ali, isso mediante a revelação. Deus pode abrir o meu entendimento, os meus olhos, para eu enxergar e ver exatamente a mim mesmo, naquele momento, sendo incluído com Cristo na morte de cruz. Irmãos, a cruz para nós não é um amuleto. A cruz para nós não é um símbolo. A cruz para nós é uma experiência real e viva com Cristo. Quem tem marca de Jesus tem que ter marca com a cruz. Evangelho sem cruz é o outro evangelho. Vocês lembram muito bem que uma das características daquele outro evangelho era exatamente o quê? A fuga da cruz. Fugiam da cruz. Paulo não foge da cruz. Paulo se enxerga na cruz. Paulo declara com alto e bom som: estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Todo aquele que é marcado por Jesus tem isto como verdade em sua vida. Isto é fato consumado em sua vida. Por isso, como Paulo, podemos dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que eu posso dizer isso? Por que eu posso declarar isso? Não porque eu estou fazendo um esforço tremendo, não porque eu estou fazendo uma luta gigantesca para dizer: eu não estou conseguindo mais viver, eu estou quase que lá, Não, é porque o Senhor abre os meus olhos para eu me ver em Cristo, para eu me ver ali incluindo na obra de Cristo. Não é à toa que falamos assim: o Senhor levou sobre ele os nossos pecados. Se você não se vê assim, você ainda não tem as marcas de Jesus. Você pode dizer que os teus pecados foram lavados por Cristo quando? Quando ele na cruz derramou o seu sangue pelos seus pecados. Isso não é só um fato de história para nós. Jesus, irmãos, e o cristianismo e o evangelho para nós não é só um fato histórico. É uma fé viva. É uma experiência real no tempo presente, agora. Hoje. Estou agora crucificado com Cristo agora. O fato se consumiu há 2000 anos atrás, mas quando Jesus fez isso há 2000 anos atrás, ele me incluiu, ele já tinha me incluído pelo seu amor e sua graça, pelo seu poder. E eu, mediante a revelação do Evangelho, entendo isso e me enxergo lá. E posso dizer: eu, que não tinha nascido há 2000 anos atrás, eu já estava lá,
pelo poder de Deus, pela obra de Cristo, por amor do Senhor, pela graça do Senhor. Eu, hoje, no tempo presente, estou crucificado com Cristo. Para Paulo, ele morreu para a lei, ele foi crucificado com Cristo, Cristo vive nele, e isto, sem dúvida, é ser marcado por Jesus. Os marcados por Jesus, os que têm a marca de Jesus, declaram esta verdade do Evangelho: Cristo vive em mim. Cristo não está morto nem pendurado no madeiro. Não! Cristo vive e vive em mim. A cruz para nós não é o sepulcro, o lugar de morte. A cruz para nós não é o lugar do fim, do desespero, da agonia, do sofrimento. Não, é o lugar onde a gente enxerga: Cristo vive em mim. Isso é uma obra da fé. A tentativa de se justificar pela fé fazia com que eles se desligassem de Cristo. Né? Se desligassem de Cristo, caíam da graça. Né? Essa pela fé inclui Cristo. Inclui totalmente. Por isso que ele fala: aprove Deus revelar Cristo em mim. Em mim. Isso está sendo revelado a ele nele. Cristo vive em mim. Estão lembrados? Paulo já tinha dito: aprove Deus revelar seu Filho onde? Em mim. Cristo vive em mim. Aprove Deus revelar o seu Filho em mim. Que lindo, né? Que maravilhoso o testemunho de alguém que realmente é marcado por Jesus, tem essa experiência com Cristo, onde nele a obra consumada na cruz é reaberta, é realizada, é concluída onde? Nele. Eu quero chamar a atenção para vocês de uma experiência real com Cristo, que vai além de um estudo, de uma reflexão. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer uma reflexão, nós estamos aqui para entender com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo, uma obra realizada por Cristo, para mim, para você, pela graça, pelo amor de Deus. Estou crucificado com Cristo. Por que não guardar a lei? Por que não guardar dias, meses? Por que não fazer a circuncisão? Por que não? Porque eu morri para a lei. Porque eu estou crucificado com Cristo. Porque eu já não sou mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, o segundo aspecto, né, sobre essa característica que nós chamamos de primeiro aspecto da cruz, a primeira questão é a questão da justificação. A segunda é esta visualização, esse deslumbre desta obra de Cristo crucificada que inclui a minha vida e a sua. E a terceira parte que precisamos destacar, que está relacionada a tudo isso que nós estamos falando, Paulo diz assim: e a vida que vivo agora na carne, vivo mediante a fé. Vivo pela fé no Filho de Deus. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. A fé, irmãos, é um elemento fundamental nessa história, né? O que é fé? É a certeza, é a convicção de fatos que não se veem, que não se enxergam. Irmãos, eu não estou olhando a cruz agora com os meus olhos fixos, né, os meus olhos naturais. Isso não é uma experiência carnal. Mas aí entra a fé. E aí eu olho pela fé e eu tenho certeza, eu tenho convicção. Quando ele fala eu estou crucificado, é porque ele tem o quê? Certeza. Ele não está falando assim: olha, eu acho que eu fui crucificado. Não se vive por Cristo ou pelo Evangelho. Sem fé não se percebe os fatos reais do Evangelho em Cristo que se relacionam diretamente com a nossa vida. Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou lá na cruz por mim. Isso para mim é evidente, é certo.
como certo. Eu vivo pela fé. Quando esta verdade do Evangelho pela fé é real para nós, como Paulo, podemos então declarar: o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. 2000 anos atrás, Jesus se entregou por amor a mim, me amou e a si mesmo se entregou por mim. Note que isso para ele está totalmente relacionado com a vida dele. Toda a obra da cruz está relacionada diretamente com ele pela fé. Podemos dizer que somos justificados, podemos dizer que somos crucificados, podemos dizer que nossos pecados estão perdoados, porque nós olhamos para a fé, pela fé, para a obra de Cristo e falamos assim: isso foi por mim. Pela minha vida, que Ele me amou, que se entregou por mim. Paulo não olha para a cruz e diz assim: se entregou lá para os judeus e os gentios naqueles dias. Não, ele diz assim: se entregou por mim. Isso é real para mim. A minha fé é esta. Isso é ou não é ter em si as marcas de Jesus, irmão? Eu pergunto para vocês. É ou não é? Ter as marcas de Jesus. Acham que se parássemos por aqui já seria extraordinário. Entretanto, ainda não é tudo. Temos mais ainda sobre o primeiro aspecto da cruz. Ainda é mais abrangente. Vamos dar uma olhada. Tudo isso a gente está falando do primeiro aspecto da cruz, hein? O segundo e o terceiro a gente só vai ver amanhã. Vamos lá agora para Gálatas capítulo 4, verso 4 ao verso 7. Gálatas 4, verso 4 ao verso 7. Alguém lê para mim, por favor. Indo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama a papai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus. Bom, ainda falando sobre a quinta característica de uma pessoa marcada pela cruz, que é o que nós estamos chamando aqui de o primeiro aspecto da cruz, Paulo diz assim: pela cruz em Cristo somos filhos de Deus. Paulo disse: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Daí olha só o verso 5. Para resgatar os que estavam sobre a lei. Já falamos sobre isso. A fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Irmãos, aqueles que são marcados por Jesus sabem que por meio de Jesus e da cruz fomos resgatados da lei e dos nossos pecados e da condenação. Fomos resgatados para receber, para que recebêssemos aquela bênção que tanto você espera. É isso? O que está escrito aí? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Uma pessoa marcada por Jesus foi adotada por Deus e hoje é filho de Deus. Paulo aos irmãos em Éfeso disse assim, capítulo 1, verso 3 ao 5: bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Daí no verso 5 ele diz assim: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo.
Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Essa é uma verdade linda no Evangelho. Em Cristo fomos adotados por filhos. Agora um detalhe, alguém saberia me dizer aqui por que a palavra usa esse termo adotado? Tem uns aí que acreditam, tem uns que declaram. Todos são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Por que o uso do adotado, irmãos? Porque o pecado trouxe ao homem separação de Deus, tornando-o filho da ira, não mais de Deus. O pecado traz a separação e um novo pai, chamado ira. Somente por meio de Cristo deixamos deste estado do filho da ira para novamente sermos filhos de Deus. Também aos Efésios, Paulo disse assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, sem Cristo, nós somos filhos da ira. Sem esta experiência, sem esta marca, nós somos filhos da ira, por natureza, ele diz. Filhos da ira. Também nós, ele diz, éramos outrora filhos da ira, como também os demais. Ele está falando daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que não têm a marca de Cristo. O que é ter a marca de Cristo, irmãos? É este selo dizendo, agora sou filho. Fui adotado, fui tirado daquele pai perverso que eu tinha, que me batia e que me largou lá no orfanato. E agora sou filho de Deus. Fomos adotados por filhos de Deus. Aí olha só, ele continua dizendo, pela cruz em Cristo somos filhos, e aí ele diz assim, temos o Espírito. No verso 6 ele disse, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Irmãos, o que é uma pessoa marcada por Jesus? É uma pessoa que tem o quê? Isso é marca de Jesus. Quem tem a marca tem em si o Espírito. Sem dúvida alguma, ter a marca de Jesus é ter em seu coração o Espírito Santo, o Espírito do Filho. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao seu coração, ao nosso coração, o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Uma das características mais lindas de uma pessoa marcada por Jesus é a presença do Espírito Santo, do próprio Espírito de Cristo, do Espírito do Filho, que como Cristo clama em nosso coração, Abba, Pai. Em nosso coração o Espírito clama, Abba, Pai, que somos filhos. E isso ele sabe. Somos filhos. Em Romanos capítulo 8, verso 15 diz, porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O espírito da adoção, que ele chama, no qual clamamos, Abba, Pai. O espírito do Filho. Isto é o que Paulo chama de ser revestido por Cristo.
No capítulo 3 de Gálatas, verso 26 e 28, ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Uma pessoa marcada por Jesus pode dizer: sou revestida de Cristo. Tenho o Espírito de Cristo. Fui batizada em Cristo. Se alguém um dia perguntar para você assim: você já foi batizado? Aí você fala assim: já fui, o pastor me batizou. Você fala assim, resposta errada. Você tem que falar assim: já fui batizado em Cristo. Que é o que importa. Que é nessa experiência que você é revestido de Cristo. É nessa experiência que o Pai envia aos filhos o Espírito em seu coração, que clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Fostes batizados em Cristo, e de Cristo vos revestistes. Irmãos, quando ele olha para a cruz, ele fala: eu morri para a lei, estou crucificado com Cristo, agora vive em mim. Ele está falando: eu fui batizado em Cristo, eu de Cristo me revesti, eu recebi o Espírito de Cristo que está no meu coração e clama: Abba, Pai. É ou não é até a marca de Jesus? Uma pessoa marcada por Jesus pode dizer: sou revestida de Cristo. A minha roupagem agora é outra, é Cristo. As minhas vestes agora são outras, é Cristo. Aquilo que me cobre agora é outro, é Cristo. O Espírito de Cristo está no meu coração e me envolve. Sou revestido de Cristo. Sou revestido de Cristo. Vós sois um em Cristo. Vós sois revestidos de Cristo. Bom, parte 6. Senão a gente não termina. Pela cruz em Cristo temos o Espírito, porque fomos abençoados como herdeiros segundo a promessa. Irmão, no final da carta de Gálatas, Paulo declara paz e misericórdia sobre o Israel de Deus. Está lá no finzinho, no capítulo 6, verso 16. Ele diz assim: a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Você sabe por que a igreja, estes que são marcados por Jesus, que têm a marca de Jesus, podem ser chamados de Israel de Deus? Sabe por quê? Porque em Cristo somos herdeiros de Abraão e da promessa. Em Gálatas capítulo 3, verso 29 diz: se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Segundo a promessa. No capítulo 4, verso 7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Que promessa é essa? Você tem que entender que promessa é essa. A promessa de ganhar um carro. A promessa deu. Que promessa é essa? Tem muita gente que entende errado essa promessa. Que promessa que é? Do emprego. É a promessa. Que promessa é essa, irmãos? Sou herdeiro da promessa. A gente tem que saber que promessa é essa. Em Cristo, Deus cumpre a promessa que havia feito a Abraão de abençoar as famílias da terra. Deus tinha dito assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Depois disse também, novamente ele disse: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Aí ele fala assim: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Irmãos, o que Paulo quer dizer, quer chamar a atenção aqui dos cristãos, citando essa questão da herança de Abraão, é que em Cristo, aqueles que são marcados por Jesus são benditos, são abençoados, segundo a promessa, segundo a herança de Deus a Abraão. A herança e a bênção se cumprem com o recebimento do Espírito, com o recebimento, com a experiência em Cristo. Por isso ele diz assim: sois o Israel de Deus. Por quê, irmãos? Porque em Cristo nós estamos conectados, fomos introduzidos a esta herança, a esta bênção, a esta promessa que Deus fez, não a você, mas a Abraão. Nós somos herdeiros dessa bênção de Abraão, nós somos herdeiros desta bem-aventurança, destes sois benditos. A herança e a bênção se cumpre com o recebimento desta presença de Cristo em nós, desta marca de Cristo em nós. Em Cristo nós somos herdeiros. Paulo diz assim no capítulo 3 de Gálatas, verso 2 ao verso 14: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim incessados, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoados na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que agora opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Sabei, olha só o verso 7, irmãos. Sabei, pois, que os da fé é que são, o quê? Filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Vou repetir: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Já vimos isso. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Olha o verso 14, irmãos. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quando Deus promete a Abraão: todas as nações serão abençoadas em ti, sabe o que ele estava falando? Do derramamento do Espírito Santo. Que ele fala aqui do Espírito prometido. Esta bênção de Abraão, esta promessa,
é o derramar do Espírito, que Paulo está falando. Eu tenho o Espírito no meu coração, então eu tenho a bênção de Abraão, eu tenho a promessa cumprida na minha vida. Eu sou Israel de Deus. Sabei, pois, os que da fé é que são filhos de Abraão, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Jesus Cristo, a bênção chegou em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pessoas marcadas por Jesus têm em si a bênção de Abraão. Falei para vocês que hoje ia ser bem mais difícil. Não falei? E por isso eu recomendei a leitura do livro, 10, 15 vezes. O fato é que, irmãos, para recapitular aqui e concluirmos, o que são as marcas de Jesus? Quais as características de uma pessoa marcada por Jesus? Com certeza, a quinta característica de uma pessoa marcada por Jesus, o que nós podemos chamar de primeiro aspecto da cruz. O que é isso? Estar morto para a lei, estar crucificado com Cristo e Cristo viver nele, viver a vida de Cristo pela fé, ser filho de Deus, ter o Espírito de Deus, o Espírito do Filho, e ser abençoado como herdeiro segundo a promessa. Irmãos, note só uma coisa: ter em si a marca de Jesus não é qualquer coisa, não. Muito pelo contrário, é extraordinário. Quando Paulo fala das marcas, ele está falando da bênção. Quando ele está falando da marca, ele está falando do Espírito. Quando ele fala da marca, ele está falando da obra de Cristo, que ele se vê lá, crucificado com Cristo. Quando ele fala da marca, ele está falando assim: é Cristo que vive em mim. Não tem marca melhor e maior do que essa, dizer, ser marcado por Cristo. Sim, por quê? Porque Cristo vive em mim. Não vive numa parede, não vive numa religião, num lugar onde nos reunimos e chamamos de igreja. Não. Cristo vive em mim. Cristo não vive no pastor somente, Cristo não vive no irmão abençoado lá somente, naquele profeta somente, Cristo não vive naquele irmão ungido somente. Cristo vive em mim. No irmão ungido, irmão da bênção, irmão da oração forte, né? Irmãos, Cristo vive. Esse foi o primeiro aspecto da cruz. Amanhã a gente vai ver o que é o segundo e o que é o terceiro. A gente vai precisar de pelo menos 6 horas para falar. Não, estou brincando, 1 hora dá. São mais tranquilas. Irmãos, o primeiro aspecto é a contemplação de uma obra extraordinária em Cristo, que é a marca de Cristo em nós. Quem é marcado por Cristo está contemplando uma obra extraordinária em Cristo, que fala sobre promessa, que fala sobre o Espírito, que fala sobre eu estar incluído em tudo que Cristo realizou na cruz, que fala sobre a presença de Cristo em mim, de ser revestido de Cristo. Irmãos, cristão, irmão, não é uma religião, não é uma experiência mais do que profunda com Cristo vivo. Cristão que não contempla esta obra, esta presença, esta realização de Deus, irmãos, está mais para outro evangelho do que qualquer outra coisa. Sou marcado por Cristo, estou crucificado com Cristo. Vamos orar. É extraordinária.
coisa mais... Essa ter marca de Jesus, irmão, não é ter qualquer marca, não. Lembra que eu falei para vocês no primeiro estudo? Que ele está falando assim, tem a marca que eu preciso, não preciso de mais nenhuma. Lembra que eu falei para vocês? Lembra? Para vocês entenderem agora. Por que eu não preciso guardar a lei? Por que eu não preciso circuncidar? Irmão, você está brincando comigo, né? Estou perplexo se vocês me perguntar um negócio desse. Fico admirado de vós perguntar um negócio desse. Mas nem um minuto eu preciso disso aí. Para quê, irmão? Para quê? Vamos orar? Eu quero louvar o Senhor, Pai, por essa experiência de salvação, essa experiência extraordinária com a Tua obra, com o Teu Filho, que é Cristo. Dizemos aqui a palavra que diz que o Espírito do Filho foi enviado ao nosso coração. Vemos a palavra, Pai, que Cristo vive em nós. Vemos na Tua palavra que nós estamos crucificados com Cristo. Vemos na Tua palavra que fomos revestidos de Cristo no batismo. Vemos a Tua palavra dizendo que nós somos filhos, herdeiros, segundo a promessa, a bênção declarada ao Teu servo e filho Abraão. Obrigado pela fé, Pai. Obrigado porque mediante a fé, mediante a Tua graça e Teu amor, podemos dizer, Cristo se entregou por nós, morreu na cruz por nós, levou os nossos pecados, os meus pecados, e agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim, Senhor. Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que esta marca seja a marca de todos nós, de todos aqui, Senhor, todos que nos ouvem pela internet, que todos possam dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive, não morreu, vive em mim. Nós Te louvamos, Pai, por esta obra bendita, por esta experiência, por este conhecer, por este saber, por esta evidência, Senhor. A Tua palavra fala de evidência, é evidente, diz. Louvado seja o Teu nome. Bendito é o Teu nome, bendita é a graça do Senhor, bendita é a palavra do Senhor, bendito é o Evangelho do Senhor, o Seu Evangelho, o Evangelho da graça em Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua obra, obrigado por essa experiência, obrigado por esta marca. Nós Te louvamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique à vontade, irmão, para orar e falar com o Senhor, em nome de Jesus.